Olá, turma! A nossa aula de hoje é uma revisão dos gêneros textuais mito e lenda. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, de personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimentos e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, as pessoas que são postas nos mitos, realmente elas existiram. Só que como as pessoas não entendiam como ocorriam alguns fatos, eles acabavam atribuindo a esses personagens, a esses deuses, que eles davam essas características sobrenaturais. Agora, as lendas são narrativas transmitidas pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com fatos imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. A maioria das lendas, elas tentam explicar o surgimento das coisas, o surgimento de uma planta, de algo, e a maioria dessas lendas, elas são indígenas, Atualmente nós temos as lendas urbanas, que são situações vivenciadas nos tempos atuais, mas a maioria das lendas antigas, elas são indígenas, que Iara, Boto Cor-de-Rosa, a do Guaraná, a da mandioca. Então, a maioria delas são situações mesmo vivenciadas antigamente pelos índios e que eles tentavam explicar a origem das coisas a partir disso, situações que talvez aconteciam e que eles acabavam associando com a realidade. Então, as características gerais dos dois tipos de gênero textual, tanto o mito quanto a lenda. Ele tem um foco narrativo, em primeira ou terceira pessoa, porque é uma história. Conta uma história, possui começo, meio e fim. O mito, ele utiliza deuses, heróis, para explicar fatos do dia a dia. Exemplo, Zeus, Hércules, Hades. Já a lenda explica através da história acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Iara e várias outras que temos por aí. Então, a nossa revisão, ela vai auxiliar na atividade impressa que vocês receberam, onde a atividade impressa ela está dividida em interpretação textual e produção. Então, vocês vão fazer a interpretação. No momento da produção, vocês façam rascunho, releiam com atenção, com cuidado. Veja se está tendo sentido, se eu estou fazendo de acordo com o que está sendo solicitado, ok? Leiam com bastante cuidado, com bastante atenção. Tirem qualquer dúvida que venha a surgir. Estarei disponível para tentar solucionar o máximo possível. Estarei aqui para isso, ok? Então, bons estudos e caprichem na atividade.